Sim, eu sou o professor Bairros e é tempo de Natal, ano 2020. Ano onde tivemos que aprender a superar as dificuldades, a superar as perdas, onde tivemos que nos redescobrir, onde tivemos que aprender a trilhar novos caminhos, a procurar novos rumos, onde a internet tomou uma dimensão nunca vista antes e aprender ficou bem diferente. É com muita alegria que espero ter ajudado a superar esse momento difícil, passando um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos, trabalhando primeiro como técnico eletrônico e depois como engenheiro eletrônico. Assim, resolvi nesse Natal presentear os alunos do professor Bairros. Isso mesmo! O professor Bairros vai dar um presente a todos vocês. Algo totalmente novo, inusitado, nunca visto antes nesse país. Quem sabe nesse mundo, quiçá nesse universo da eletrônica. Vocês verão nesse tutorial o método do professor Bairros para analisar circuitos. É isso mesmo que você ouviu. O professor Bairros criou um método nunca visto antes. Vocês serão os primeiros no mundo inteiro a ver esse método. Algo absolutamente fantástico. Afinal, fui eu quem criou, não é mesmo? Nesse método eu vou bombar a análise de circuitos com mais de uma fonte, usando a superposição como você jamais viu antes. Verdade, como ninguém jamais viu antes. Se você também tem um canalzinho de eletrônica, não se acanhe. Pode mostrar esse método. Eu o autorizo, desde que diga que foi criado pelo professor Bairros. YouTube, ó, tá de olho. E você, estudante de eletrônica, pode fazer aquele cartaz ao mostrar para o professor, para o seu professor de eletrônica, esse jeitinho diferente de resolver circuitos. Sem problemas. Mas não esqueça de dizer que aprendeu com quem? Com quem? Com o professor Bairros, é claro. Então, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Vamos lá? Aqui estamos então, eu vou mostrar o método do professor Bairros para analisar circuitos. Nesse circuito exemplo aqui, ó, vamos começar com um exemplo, né? Um circuito real. Aqui nós precisamos determinar a corrente IR1. Essa é a pergunta. Vou colocar somente uma corrente para ficar mais simples. Vamos nos concentrar de como usar o método. Se eu quiser mais correntes, todas as correntes do circuito, a partir dessa corrente R1 eu consigo distribuir e encontrar as correntes e tensões em todo o circuito. Você já está acostumado, quem é aluno do professor Bairros, tem acompanhado os tutoriais, saberia fazer isso. Vamos lá então. Se eu for resolver pela superposição, já que o método do professor Bairros é a superposição melhorada. Se eu fosse fazer pela superposição, eu teria que resolver 3 circuitos. Um para a fonte B1, outro para a fonte B2, outro para a fonte B3. Não são circuitos complicados, só tem 2 malhas, 3 resistores. Mas mesmo assim, a solução é fatigante, não é mesmo? São 3 circuitos. Se tivesse 10, seriam 10 circuitos, apesar de não ser difícil, só utilizando ali tem a fadiga. E nós precisamos evitar a fadiga, não é mesmo? Assim o professor Bairros vai ajudar vocês a evitarem a fadiga. Vamos lá? Então, se eu vou seguir o método exatamente como se fosse da superposição. O primeiro passo do método do professor Bairros é o primeiro passo do método da superposição, que consiste em quê? Vou pegar o circuito original e vou redesenhar para uma das fontes. Eu posso escolher qualquer uma das fontes. Eu vou escolher, nesse caso, B1, porque B1 está exatamente no ramo onde está a minha pergunta. Então eu começo dando preferência para aquela fonte que está no mesmo ramo da minha pergunta. Mas isso não é essencial. Eu poderia escolher qualquer uma e depois distribuir, depois de determinar a corrente em um ponto do circuito, em um ramo, eu poderia distribuir e então encontrar a minha pergunta. Ou a corrente em qualquer outro ramo. Nesse caso, eu vou mudar a minha pergunta, não é mais o IR1 que eu estou querendo determinar. Aqui é somente
a corrente devido à fonte B1. Quando eu estou calculando a corrente devido à fonte B1, eu desativo as outras fontes, não é mesmo? Como é que eu faço isso? Colocando um curto no seu lugar, simplifica muito, olha aí, ó. Tirei duas fontes, agora ficou bem fácil. Qualquer criança brinca e se diverte. Aí está, um circuitinho bem simples, vocês estão acostumados a resolver, vão resolver com facilidade. Ao utilizar a lei de Ohm, eu vou reduzir o circuito a uma fonte e uma resistência. A resistência equivalente. Então vamos determinar a resistência equivalente? Você já consegue identificar o série paralelo aí? Você já está um craque, não é mesmo? Aqui, o primeiro que eu vou fazer é esse paralelo, ó, R2 com R3. Então eu vou resolver agora e achar o R23. R23 é o paralelo de duas resistências de mesmo valor. Quando eu tenho paralelo de duas resistências de mesmo valor, eu pego o valor de uma das resistências e divido pelo número de resistências. 2 ohm dividido por 2, 1 ohm. Se tivesse 3 resistências, seria 2 dividido por 3, e assim vai. 1 ohm. Então, descobri o paralelo, a resistência equivalente de R23. Agora, eu tendo esse 1 ohm, eu vou somar com a resistência R1, porque aí elas estarão em série. Essa resistência R1, 2, 3 já é a resistência equivalente. Então, eu vou escrever assim. Resistência equivalente, que é a resistência final, né, de todo o circuito, é igual a resistência de R1, 1 ohm, está lá, ó, R1, mais a resistência do paralelo de 2, 3, que foi calculado há pouquinho, que também é 1 ohm. 1 mais 1, 2 ohm. A eletrônica é muito fácil, não é mesmo? 2 ohm. Simples assim. Agora o que eu vou fazer? Tendo a resistência equivalente, eu vou calcular a corrente total, que no meu caso é o próprio B1, não é mesmo? Aí eu vou usar o quê? A lei das malhas. Não, a lei das malhas seria bom, o professor Bairros adora a lei das malhas. Mas aqui é a lei de Ohm. Como é que eu faço para calcular a corrente B1? 40 volts, tensão, 40 volts, dividido pela resistência 2 ohm, no nosso caso, que é a resistência equivalente, ó. 40 dividido por 2, 20. 20 amperes. Esse é o IB1. Eu já vou escrever lá em cima, porque eu vou somar todos os resultados no final. IB1 é igual a mais 20 amperes. Isso é importante, esse mais, ó. Por quê? Como eu tenho uma soma algébrica, as fontes poderão estar colocadas de tal maneira que a corrente dê no sentido contrário. Aí eu vou colocar o sinal negativo. Como é que eu sei que é positivo? Porque eu já coloquei o sentido da corrente ali, ó. Desenhei no início. Porque eu sei que a corrente está sendo empurrada pela fonte 40 volts, ó, saindo do positivo para o restante do circuito, no sentido horário. O mesmo sentido da minha pergunta, IR1. Se está no mesmo sentido, é positivo. Se está no sentido contrário, seria negativo. Pronto, resolvido o primeiro circuito. Mas não basta só resolver a corrente de IB1, ó. Eu vou ter agora que determinar as correntes nos ramos onde estão as outras fontes. Então, no método professor Bairros, eu tenho que saber a corrente também pelo ramo de B2 e pelo ramo de B3, mesmo que eles não estejam aqui, ó. É aí que está o pulo do gato. Então, eu vou distribuir essa corrente nesse circuito para determinar as correntes e tensões em todos os circuitos, em todos os ramos desse circuito. É o que se faz normalmente na superposição. Se eu quiser saber a corrente nas outras resistências, eu teria que fazer isso também. Então não tem nenhuma novidade aí. Eu vou analisar e resolver completamente o primeiro circuito. Então, a partir daí eu vou analisar esse circuito. Aqui fica bem fácil. Se eu tenho 20 amperes entrando nesse nó, 20 amperes, ele vai se distribuir parte para R2, parte para R3. Como os dois resistores são de mesmo valor, nesse caso particular, eu tenho que a corrente nos dois resistores, eu vou botar aqui assim para ficar bem claro que está passando por B3, ó, mas é a corrente que passa por R2. As duas correntes são iguais. E se está entrando 20 e está saindo duas correntes de mesmo valor, a soma para dar 20, aqui tem que ser 10 amperes em cada uma dessas correntes. 10 mais 10, 20. A corrente que entra no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Lei dos nós. Pronto, determinei a corrente. Esse não é a única maneira, ó. Eu poderia chegar ao mesmo resultado usando a lei das malhas também, ó. Se eu tenho 20 amperes aqui, ao passar por R1, esse 20 amperes
vai me gerar uma tensão de 20 volts no R1, porque 20 vezes 1, se esse R1 é de 1 ohm, 20 volts. Se está entrando 40 volts e eu estou perdendo, agora olhando essa malha aqui, ó, se está entrando 40 volts e eu estou perdendo 20 no R1, sobrou 20 para o R3. Simples assim. 20 mais 20, 40. 20 dividido por 2 chegaria nos mesmos 10 amperes. Então vejo que existe mais de uma forma de resolver esse circuito. Eu estou interessado nas correntes, depois de determinadas correntes, eu posso apagar as tensões. Eu tenho que saber as correntes nesse ramo. Já determinei o IB1, agora vou determinar o IB2, a corrente devido à fonte IB2. Vou determinar essa corrente. Como é que eu faria isso pelo método normalmente, pela substituição? Eu colocaria IB2 no circuito. Aqui está o IB2, ó. Valor 37 volts. Positivo para cima, como está lá, ó. Esse é o IB2. Aí eu teria que colocar o 40 volts em curto aqui, porque eu olho só para uma fonte. Usaria série paralelo, iria encontrar a corrente total aqui, e depois teria que distribuir até chegar na corrente IB1. E olha um detalhe, ó, como o positivo está para cima, essa fonte de tensão IB2, o B2, está empurrando a corrente no sentido contrário, ó, da corrente R1, no sentido contrário de IB1. Eu agora estou querendo determinar o IB2, vou apagar aquilo ali, não me interessa mais. IB2. Eu quero determinar o IB2. E o IB2 está indo no sentido contrário. IB2, vou botar aqui embaixo. Vou manter aquele ali como IB1 ainda, para não apagar tudo. 20 amperes. O IB1 é 20. Vamos manter aqui assim, um histórico, né? Aqui está o IB2. O IB2 estaria no sentido contrário ao de IB1, que o IB1 é positivo. Então eu já sei aqui que vai ser negativo. Não sei o valor ainda, mas sei que é negativo. Vamos lá então? Eu não vou resolver pelo método normal da superposição. Lei de Ohm, achando a resistência equivalente. A partir daqui eu não preciso mais disso. É aí que entra o pulo do gato. O método do professor Bairros. A primeira vez que está sendo apresentado no mundo esse método. Nunca antes alguém tinha visto esse método. Ah, esse é o presente do professor Bairros para o mundo no dia de hoje, no Natal de 2020. Que é um ano complicado, mas onde a eletrônica foi presenteada por esse método, apresentado pelo professor Bairros. Primeira vez, ninguém conhece isso, nunca ninguém viu isso antes. Vamos ver aqui como resolver então? Agora eu vou usar o pulo do gato. A reciprocidade. O nome já é complicado, reciprocidade. Mas o que é isso, professor Bairros? Onde o senhor tirou isso? Eu já falei disso, poucas escolas ensinam, mas faz parte da matéria de eletrônica o cara conhecer a reciprocidade. Não é mesmo? Não sabe? Dê uma olhadinha no meu tutorial. Eu fiz um tutorial lá atrás sobre a reciprocidade. Está na descrição do vídeo, lá embaixo. É só chegar lá e dar uma olhadinha para ver os detalhes da reciprocidade. Talvez eu bote um tag aqui em cima, dê uma olhadinha e ver se não está ali o tag. Agora veja o seguinte, como é que funciona a reciprocidade? Aí que está. Na reciprocidade, eu olhando só para o B1, o B2, não é o B2 que estaria aqui. Ó. No circuito do B1, esse em azul, eu sei que com 40 volts na posição de B1, eu tenho 10 amperes circulando no ramo onde estaria o B2. A reciprocidade diz o seguinte, se eu pegar o B1 e colocar lá no lugarzinho onde está o B2, se no lugar de B2 fosse o B1 de 40 volts, então o IB2 seria exatamente essa corrente que está aqui, ó, 10 amperes. É uma troca. Eu troco o B1 de 40 pela minha corrente de 10, viu? Toma lá, dá cá. É assim que funciona a reciprocidade. Coisa fantástica, não é mesmo? E é assim mesmo, e funciona. Podem testar. Se botar o 40 volts aqui, ó, no ramo de R3 e analisar, o IB2 vai dar exatamente 10 amperes naquele sentido. Então aqui está. E é esse o pulo do gato. Se eu tivesse 40 volts, olha aqui, ó. Se eu tivesse 40 volts no lugar do B2, que eu botei vermelhinho aqui, ó, a minha corrente IB2 teria 10 amperes.
Por que eu sei? Porque eu analisei meu circuito antes, ó. Eu já sei o circuito para o B1 de 40 volts. Mas não é B1 que está ali. Quem está ali é B2 de 37 volts. Então a minha corrente IB2 vai ser menor do que 10 amperes. Quanto? Regra de 3 simples. Não podia ser mais fácil, ó. 37, guardando aquele xizinho aqui, ó. 37 vezes 10 dividido por 40. 37 dividido por 4, não é mesmo? 37 dividido por 4, isso dá 6,75. Eu vou botar o sinal, ó. Menos 6,75 amperes. Vejam, ó. Por que é menos? Porque está no sentido contrário. Então a minha solução para a segunda fonte é menos 6,75. Veja que eu cheguei na influência da fonte B2, nesse ponto aqui de R1, sem usar a lei de Ohm, lei das malhas, lei dos nós. Só usando a regrinha de 3 simples. Então esse é o método do professor Bairros. Muito fácil. Não precisa usar análise de circuito praticamente. Só uma regrinha de 3. Nada mais fácil, não é mesmo? Qualquer criança brinca e se diverte. Vamos aplicar para o B3 agora, ver se a gente aprendeu mesmo. Para o B3, vou botar aqui o B3, 9 volts, né? Note agora, vou botar o B3, vou ver o sinal do IB3, ó. Eu quero determinar o IB3. Qual é o sinal de IB3? Já estão vendo aqui, né? Já viram? Analisaram aqui rapidinho, ó. O positivo está para baixo, então a corrente está no mesmo sentido de B1, ó. O mesmo sentido de R1. Então o IB3 é positivo. Ali está, ó. IB3. Eu não sei o valor, mas eu sei que ele é positivo. E como é que eu vou determinar o valor? Vou usar a reciprocidade. Se eu pegasse o 40 no lugar do B3, qual é a corrente que eu teria? 10 amperes. Deu igualzinho ao anterior, ó. Do B2, mas isso aqui é por acaso. É nesse circuito que as duas correntes são iguais. Mas na maioria das vezes vão ser diferentes. 40 eu teria 10, mas eu não tenho 40 volts no B3. Quanto é que eu tenho? 9. Então é só fazer a regrinha de 3 para determinar o IB3. IB3 é igual a, só fazer aquele X, né? 9 vezes 10 dividido por 40. 9 dividido por 4. 9 dividido por 4 é 2,25. 2,25 amperes. E é positivo, ó. Vou botar lá. Mais 2,25 amperes. Aí passa-se a régua, né? Aqui, ó. Pá! Passo a régua e somo tudo. 15,5. E 20 menos, né? 15,5 amperes. Essa é a solução do meu circuito. Oh, e é positivo, porque 20 mais 6 é 22, 20 mais 2 é 22,25, menos 6,75, aí vai dar o 5. Vou botar lá o resultado no meu diagrama, como é costume do professor Bairros, 15,5. Essa é a solução do circuito. Analisei esse circuito, determinei a corrente R1 sem complicação, usando a superposição mais a reciprocidade. Esse é o método do professor Bairros. Um presente de Natal para todos vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês façam bom uso desse método. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do professor Bairros. E não tem site? Tem sim. É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!